é algo que o Lula falou já, diz que, aliás, é uma das autocríticas que ele recorrentemente faz, né? Quando questionado sobre o que ele deveria fazer diferente em relação ao que ele fez na sua primeira passagem como presidente do Brasil. E ele sempre fala da regulamentação da mídia de massa. E ele voltou a falar disso nessa semana, acompanha aí. Eu acho que é preciso fazer uma regulação da mídia eletrônica nesse país. A última que foi feita foi em 1962. A gente não tinha 10% dos avanços que a gente tem hoje, sabe, com a internet. Mesmo da televisão, avançou muito a televisão. Nós precisamos, então, ter consciência que nós precisamos regular. Mas quem que vai regular? É o povo, não vai ter eu que vou regular. Nós não queremos uma regulação que interessa ao presidente. A regulação tem que interessar à sociedade brasileira. Ninguém quer censura. O que a gente quer é que os meios de comunicação sejam efetivamente democratizados. Sabe, que as pessoas possam ouvir a oposição, que tenha sempre, sabe, o outro lado falando. Não pode ser um meio de comunicação que fala só um lado. Você não pode permitir que a internet, que essa imprensa digitalizada, sabe, que é uma coisa nova, fantástica, você não pode permitir que ela se transforme numa base de construção de mentiras. Eu não quero ser manipulado, eu não quero me transformar em algoritmo. É isso que nós temos que regular. É isso que nós temos que regular. O dono do Instagram não pode fazer o que ele quer. Ele não pode ter um retransmissor de mentira porque ele quer ganhar dinheiro. Não, senhor. Ele tem que levar em conta a cultura de cada país, tem que respeitar as leis do país e não pode permitir que mentiras, inverdades, grosserias, ofensas façam parte da cultura brasileira. Esse discurso é um discurso acertado do Lula. Né? Sem entrar em muitos detalhes, quando ele fala que vai ser o povo que vai regular, ele está jogando para a torcida, a gente sabe que não é assim. Mas o importante é fazer a pauta desse discurso. Tem que pautar esse debate, a gente tem que falar nisso. E aí a mídia liberal de massa fica maluca, diz que não pode, tudo pode ter regulamentação, mídia não tem, porque a base da mídia é a liberdade de expressão. Primeiro que esse discurso da liberdade de expressão liberal, ele é falso, tá, galera? É falso, porque você não tem uma liberdade de expressão quando aquilo que vai ser expresso é pautado pelo capital. Então, quando aquilo que é expresso é pautado pelo capital, você não tem liberdade de expressão. Você tem a liberdade de expressar aquilo que o capital quer que seja expresso. Então, esse é o primeiro grande ponto. Tá? Quando a gente fala em liberdade de expressão em abstrato, para a mídia de massa, a gente está falando em liberdade para o capital pautar o discurso público. E isso o liberal não aceita. Mas eles que se danem, eles estão errados. A gente precisa sim ter um processo de regulamentação da mídia. Não é possível que um país continental como o Brasil permita a concentração da mídia de massa como se permitiu. Então tem muita coisa que dá para fazer. Não significa regulamentar a mídia, gente. Não significa dizer o que os jornais podem ou não podem dizer. Agora, por exemplo, seria interessante a gente descartelizar a mídia brasileira. De maneira muito simples, impedindo que a gente tenha essa retransmissão a nível nacional das emissoras como nós temos. Algo que os Estados Unidos proíbe, por exemplo. Outra questão que nós teríamos que fazer é fazer uma repartição melhor, né, dos espaços de mídia, das verbas de mídia, para que mídias estatais tivessem mais espaço junto às mídias de massa. As mídias estatais elas tinham que ser mais aguerridas para tentar conquistar a audiência, né, de modo a também poder fazer um tipo de pauta que não seja exclusivamente indicada pelos anunciantes de mercado. Outra situação que o Lula tocou ali muito bem é a internet. A internet está muito carente de regulamentação. Hoje em dia o que a gente tem é uma concentração de poder nas empresas de redes sociais e de provedores de internet, que determina o fluxo das informações. Qual informação vai ser mais vista e qual vai ser menos vista. Isso tem que ser regulamentado, porque há interesse em dizer o que mais deve ser visto e o que menos deve ser visto.
Regulamentar não é dizer o que o Estadão vai colocar no seu editorial. Eles vão continuar colocando todos os absurdos que eles colocam, inclusive a respeito dessa fala do Lula. Agora, o que é necessário é que também haja projeção num discurso que não seja esse. Na mídia de massa, na TV, no rádio, no jornal, nas revistas e na internet, tem que haver algum tipo de regulamentação para acabar com as fazendas de bots, para acabar com a fábrica de fake news, para acabar com os disparos em massa de fake news, para a construção de narrativas políticas. As redes sociais são instrumentos imperialistas, elas têm donos e elas não são brasileiras. Elas também atendem a demandas de interesses econômicos que não são nacionais, muito menos da classe trabalhadora. Então é evidente que deve haver regulamentação. Não há o que discutir que deva haver regulamentação. Então tem que descartelizar, tem que acabar com essa reprodução de conteúdo a nível nacional, tem que bombar redes públicas de grandes grupos de mídia, tem que mudar a estrutura de financiamento, tem que impor regulamentação ao Google, ao grupo do Facebook, ao Twitter, ao YouTube, a Twitch, todas as redes têm que estar regulamentadas a fim de mitigar o poder extraordinário que esses grupos têm e o poder extraordinário que o capital tem na hora de pautar o que é notícia. Eu não acredito que no Estado burguês a gente possa efetivamente fazer isso de maneira exitosa, isso jamais vai acontecer. Mas isso não significa que nós não devemos pautar essas coisas, lutar para que a gente pelo menos consiga mitigar os efeitos.